Fala, galerinha da Bio! Meu nome é Flávio Augusto, meus alunos me chamam de Barninho Bio. E esse é o Interbio no Quadro, uma sessão nova aí para a gente poder estudar biologia, só que da forma tradicional, no quadro de giz. Valeu? A forma mais raiz possível. E na aula de hoje vamos continuar o assunto de proteínas. Então nossa aulinha de hoje, galerinha, é sobre as diferenças que existem entre as proteínas. Bom, vamos lembrar uma coisa importante. Você lembra que as proteínas são produzidas nos ribossomos, eles que fazem a síntese proteica. Só que os ribossomos, quando fazem a síntese proteica, eles não definem qual vai ser o tipo de proteína produzido. Se vai ser a proteína X, Y, Z. Quem vai definir isso, gente, é o RNA mensageiro, porque o ribossomo ele vai fazer a tradução dessa mensagem. Quando o mensageiro carrega a mensagem genética do DNA, essa mensagem é que vai definir a sequência de aminoácidos da proteína, a quantidade de aminoácidos da proteína, e a sequência e a quantidade acabam interferindo na estrutura da proteína. Então, o que faz uma proteína X ser diferente da proteína Y? O que faz é a sequência de aminoácidos na cadeia. Lembre que existem 20 tipos de aminoácidos. E quando eles vão se unindo através de ligações peptídicas, quem faz isso é o ribossomo. Porém, quem define a ordem desses aminoácidos é a mensagem genética. Então, a sequência de aminoácidos muda de uma proteína para outra. A quantidade também. Existem proteínas com 51 aminoácidos, proteínas com 500 aminoácidos, proteínas com mais de 1000 aminoácidos. Joia, gente? Então, a sequência e a quantidade de aminoácidos. O mais importante é a sequência, porque a depender da sequência de aminoácidos, eu posso dobrar ela, a proteína, em 3 dimensões de uma forma ou de outra. Se eu tiver uma sequência X, eu posso dobrar a proteína de uma forma X e assim por diante. Se eu tiver uma sequência Y, eu posso dobrar a proteína de uma forma Y. Então, gente, a sequência e a quantidade acabam interferindo na estrutura da proteína. Na estrutura em 3 dimensões, na estrutura 3D da proteína. E isso faz ela funcionar de uma forma. Ou seja, ela pode funcionar acelerando uma reação química, ela pode funcionar sustentando alguma estrutura celular, ela pode funcionar transportando substâncias pela membrana. Existem várias funções possíveis que a proteína pode assumir, mas no geral, a função da proteína vai depender da sua estrutura tridimensional. E sua estrutura tridimensional sofre influência da sequência de aminoácidos. Por exemplo, o nosso pâncreas. O nosso pâncreas, ele é um órgão endócrino, ele produz hormônios. Quando você faz uma refeição, que o nível de glicose do sangue aumenta, você lembra o nome disso? Hiperglicemia. Aí o seu pâncreas toma um susto e libera um hormônio. O hormônio liberado pelo pâncreas é a insulina. Gente, se a gente estudar a insulina, ela é um hormônio proteico. Esse hormônio proteico é formado por aminoácidos, que no caso da insulina, você tem aqui 2 cadeias curtas de aminoácidos que estão unidas por ligações laterais, formando um total aqui, gente, de 51 aminoácidos. Então a insulina vai apresentar 51 aminoácidos na cadeia. Então essa sequência que eu desenhei para vocês aqui é a insulina. Ô Barninho, todo hormônio é proteico? Não, nem todo hormônio, gente, é proteico. Beleza? Mas a insulina é um hormônio proteico. E digo mais, é formada por 51 aminoácidos, valeu? Bom, qual que é a função da insulina? Quando ela é jogada no sangue, pelo pâncreas, ela vai estimular as células do corpo a absorver a glicose.
Aí a glicose sai do sangue e entra no citoplasma, causando a hipoglicemia. Lembra disso, valeu? Bom, agora, se a gente tiver um tempo sem comer, ou seja, em jejum, aí a gente pode entrar num quadro de hipoglicemia. É quando a glicose do sangue cai. Quando a glicose do sangue cai, o pâncreas toma outro susto e produz outro hormônio, que é o glucagon. O glucagon, gente, é diferente da insulina. O glucagon não tem 51 aminoácidos. O glucagon tem apenas 19 aminoácidos. Só que os aminoácidos do glucagon podem até estar presentes na insulina. E muitos deles estão, mas não está na mesma ordem, na mesma sequência. Portanto, o glucagon, ele vai ter uma função diferente da insulina. Você lembra que a função da insulina é estimular a glicose a entrar na célula. A função do glucagon vai ser antagônica, vai ser contrária, ou seja, vai estimular a célula a liberar a glicose para o sangue. Entendeu, gente? Mas quais células liberam glicose para o sangue? As células que foram capazes de estocar a glicose. Só que cuidado, você tem que lembrar que a glicose ela é estocada dentro da célula não na forma de glicose, mas na forma de glicogênio, que são cadeias altamente ramificadas de glicoses. Então o que o glucagon faz? Estimula a quebra do glicogênio, o nome disso é glicogenólise, para que essa glicose seja liberada para o sangue, fazendo a glicose do sangue aumentar. Então não esquece, a insulina com 51 aminoácidos estimula a entrada de glicose na célula, então estimula a hipoglicemia. Já o glucagon, com 19 aminoácidos, estimula a quebra do glicogênio, a glicogenólise, e o aumento da glicemia, ou seja, a hiperglicemia. Valeu, galerinha? Vamos ver daqui para frente agora a estrutura das proteínas.